está ao vivo, né? Acompanhar só pela internet. Deus providenciou esse canal para a gente, mas nada substitui estar na casa de Deus, nada substitui estar com os irmãos. E é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com todos. A paz do Senhor para você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Meus irmãos, minhas irmãs, estava vendo o pastor limpando o microfone e comentei aqui que tempos difíceis esse nosso, né? Que tempos estranhos. Quem diria que chegaríamos um tempo que precisássemos ter todo esse cuidado de ter que limpar as coisas com álcool, de ter que medir a temperatura antes de entrar na igreja, de ter que estar mais longe um do outro, sentado em bancos separados, né? Mas, mesmo com toda essa mudança, essa dificuldade, a certeza que nós temos é que Deus não muda. Amém? Deus não muda, Deus não mudou e Deus nunca mudará. Ele continua cuidando do seu povo, continua cuidando da sua igreja. Amém? Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, versículos de número 1 até o versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 até o versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quantos podem dizer graças a Deus? Meus irmãos, Paulo, escrevendo esta carta, ele acaba de terminar o primeiro capítulo. E ele fala no primeiro capítulo da grande riqueza que todo cristão tem. Quando eu paro para ler Efésios 1, eu me lembro do quão rico eu sou. O quão rico nós somos. Qual o tamanho da riqueza que os crentes têm. Se você olhar para o capítulo de número 1, você vai ver Paulo falando dos dons e riquezas espirituais que todo crente tem.
E parece que Paulo faz isso para lembrar os crentes em Éfeso e também para lembrar a igreja de hoje que a riqueza do cristão não consiste em coisas dessa terra, mas consiste em coisas que Deus preparou para a sua igreja nos céus. E se você olhar para o versículo de número 4 do capítulo 1, você vai ver a primeira grande riqueza que Deus faz com que os crentes lembrem. A primeira riqueza é: todo crente foi escolhido antes da fundação do mundo para ser irrepreensível e santo. Segunda riqueza que todo crente precisa lembrar: eles foram escolhidos por Deus para serem adotados, para serem filhos de Deus. Outra grande riqueza que você vai ver no capítulo de número 1, que no versículo de número 10, Paulo vai falar que Deus revelou-nos qual é o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da vontade de Deus? É que através de Cristo e a igreja juntamente com Cristo receba poder e autoridade, veja todas as coisas no mundo, seja no céu ou seja na terra, convergindo para Cristo, indo em direção a Cristo. Essa promessa vai se cumprir quando Jesus Cristo voltar e restaurar todas as coisas que existem neste mundo. Se você olhar para o versículo de número 13 do capítulo 1, você vai ver outra grande riqueza que Deus faz com que todo crente lembre. Sabe o que é, meu irmão? Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E esse selo do Espírito Santo de Deus, Paulo vai falar que é o penhor da herança. É como se Deus tivesse dado uma condição que todo crente chegasse à caminhada final falando: olha, eu estou trabalhando na vida de todo cristão através do Espírito Santo para que ele alcance a vida eterna. Se você olhar para o versículo de número 14, você vai perceber que o penhor da garantia da vitória de todo cristão é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida, se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, ele está trabalhando para que você alcance a estatura perfeita de Cristo. Há maior riqueza que essas, meus irmãos? Existe bem maior que nós possamos querer? Não existe. Quando chega no versículo de número 17 do capítulo 1, Paulo faz uma oração poderosa falando: eu oro a Deus para que abra o entendimento do coração de vocês, meus irmãos, e conceda espírito de sabedoria, espírito de graça e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. No versículo de número 18, Paulo vai falar aqui: os olhos do vosso coração tendo sido iluminados, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança de todos os santos. E quando chegamos no capítulo de número 2, Paulo parece que está fazendo isso, revelando qual é a esperança do chamamento de todo cristão. E ele para de falar somente de riquezas espirituais e vem falar no capítulo de número 2 como é que isso acontece na vida do cristão no hoje, no agora. E é justamente sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Iremos falar sobre a obra de Deus e a obra do pecado antes de conhecermos a Deus. Como é que Deus nos salvou e o que Deus fará na vida da sua igreja. Se Deus nos permitir e o tempo for bondoso conosco, nós conseguiremos falar sobre isso nessa noite. Olhemos para o capítulo de número 2, e se você quiser deixar a sua Bíblia aberta ou acompanhar pelo telão, nos acompanhe texto a texto. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Primeira coisa que nós vamos aprender neste texto. Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo vai falar sobre a obra do pecado contra nós. A obra do pecado contra o cristão. Mas Paulo começa dizendo o seguinte: ele vos deu vida. E em segundo ele fala: estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Primeira coisa que nós precisamos olhar é que todo ser humano precisa receber vida de Deus. Nova vida foi introduzida em cada cristão. Por quê? Porque se Deus não tocar na vida do ser humano, se Deus não der vida ao pecador, o pecador jamais conseguirá se voltar a Deus. O pecador jamais conseguirá gostar das coisas de Deus.
O pecador jamais conseguirá ouvir a voz do Espírito Santo. Se Deus não der vida a este sujeito jamais conseguirá chegar a Deus. Tem um grande pregador do século passado, Martin Lloyd, ele diz o seguinte: olha, a vida fora de Deus não é vida, é apenas existência, pois existe uma grande diferença entre existência e vida. Sabe por quê? Uma pedra existe, mas uma flor tem vida. As pessoas podem simplesmente existir, mas só a igreja tem vida de verdade. Só os crentes que nasceram de novo em Cristo Jesus conseguem realmente ter vida espiritual. E é justamente sobre isso que Paulo está falando. Nós recebemos vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a segunda coisa que nós precisamos olhar para este texto, e no versículo de número 1, é justamente este passado que todos nós tivemos um dia. Nós estávamos mortos. Este parece ser um retrato da situação desesperadora de todo ser humano. Olhando para o ser humano em todos os tempos, em todas as eras, o ser humano sempre esteve nessa situação desesperadora, situação de morte. E parece que Paulo vai pintar isso muito bem no versículo 1, no versículo 2 e no versículo de número 3. Condição desesperadora do homem. E essa condição desesperadora do homem, Paulo divide em 4 pontos aqui. Primeiro ponto que Paulo vai dividir: o homem está morto. Para a gente conseguir entender, deixa eu dizer para você o que significa morte aqui, o que não significa em primeiro lugar. Dizer que as pessoas estão mortas sem Deus, em primeiro lugar, nós estamos querendo dizer, não estamos querendo dizer que ela não pode fazer boas coisas, que ela não pode praticar algumas coisas moralmente certas, que ela não pode, em alguns momentos, ter uma vida familiar digna. Não é isso que nós queremos dizer quando nós falamos que as pessoas estão mortas sem Deus. Porque uma pessoa não regenerada, ela pode ser um bom cidadão, pode ser um bom pai, pode ser uma boa mãe, um bom filho. Quando nós falamos que as pessoas estão mortas, nós falamos que elas estão separadas de Deus, distantes de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente tentar entender. A Bíblia fala que Jesus ressuscitou 3 pessoas. 3 pessoas foram ressuscitadas por Jesus durante o seu ministério. A primeira pessoa foi uma criança, filha de um homem importante chamado Jairo. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, quando Jairo estava falando com Jesus, chegou alguém falando: Jairo, não importune mais Jesus, não. Sua filha já morreu. E Jesus foi lá, ela tinha acabado de morrer. Você já viu uma pessoa que faleceu há pouco tempo, acabou de morrer? Uma criança nem parece que morreu. A pele ainda está bonitinha. Parece que tem vida, mas morreu. O segundo milagre que Jesus fez ressuscitando uma pessoa foi um filho de uma viúva saindo de uma cidade chamada Naim. Jesus encontra aquele jovem que já havia morrido há um pouco de tempo mais do que o primeiro caso que nós citamos. O terceiro caso de milagre de ressurreição na Bíblia é de Lázaro. Lázaro, ao contrário dos outros, já estava há 4 dias morto. E uma pessoa morta há 4 dias, nós sabemos o que a natureza faz. Putrefação da carne, as células entram em colapso. Por que eu estou falando desses 3 casos? São 3 mortes diferentes, 3 tempos de morte diferentes. Eu quero mostrar para você com essa ilustração que não importa o tempo de morte, todos estão mortos. Não importa se a aparência da pessoa, se ela consegue manter uma aparência moral boa, ela está morta. Ela pode não se parecer como Lázaro, que está morto há 4 dias em estado de putrefação. Se a gente fosse falar de pessoas que estão em pecados, dando mau exemplo, vivendo uma vida desregrada, ela também está morta. Todos estão
mortos. E o que Paulo está falando aqui é justamente disso. Todos, independente do grau de envolvimento com as trevas, todos estão mortos. Se Deus não der vida ao ser humano, ele está morto. E é justamente isso que Paulo está falando aqui, fechando o parêntese dessa ilustração. Que o ser humano estava morto no pecado, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. A causa da morte de todo ser humano, Paulo fala aqui, pecado e transgressão. Paulo fala que estávamos mortos nos nossos delitos, transgressões e pecados. Transgressão significa errar o passo, cair, levar uma queda. Pecado significa errar o alvo. Todo ser humano está nessa categoria e estão mortos por causa dos seus pecados. E o profeta vai falar, olha, todos estão separados de Deus. Por quê? Porque os meus pecados e os seus pecados separam-nos do homem de Deus. Fazem separação entre mim e Deus. Todos estão mortos no seu pecado e na sua transgressão. Ou como diz outra versão, nos seus delitos e pecados. Segunda causa que Paulo vai falar, desesperadora de todo ser humano. Versículo de número 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Segunda realidade desesperadora do ser humano. Eles são desobedientes a Deus. Se você olhar para o versículo 2 e versículo 3, você vai ver que existem 3 inimigos operando contra o ser humano: mundo, diabo e carne. Essas três forças de atuação fazem força para que o ser humano jamais consiga encontrar Deus. E a gente vê bem claro isso nesse texto. Quando nós falamos de mundo, e Paulo fala aqui, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Não está falando do mundo criado por Deus, mas está falando da força de influência maligna que tenta afastar o homem de Deus. Quando fala de diabo, o inimigo, o príncipe da potestade do ar, está falando do inimigo de Deus que afasta todo homem de Deus. Quando Paulo fala da carne, versículo de número 3, entre os quais andamos também outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Quando Paulo fala da carne, ele está falando justamente desta inclinação da nossa natureza, não está falando da carne natural, mas está falando justamente da nossa natureza caída da qual nós nascemos. Lá em Salmo de número 55, o Davi vai falar, olha, eu nasci em pecado e em pecado minha mãe me concebeu. Jeremias vai falar que o coração do homem é desesperadamente corrupto. O profeta Jeremias, no capítulo de número 13, vai falar, pode um etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo tirar as pintas do seu couro? Não pode, podereis vós fazer o bem, estando treinados para fazer o mal. Quando a Bíblia fala de carne, ela está falando justamente dessa natureza caída do homem, que leva o homem à separação total de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui no versículo de número 3. A outra coisa que nós vemos ainda no versículo de número 3, é que além do homem estar morto, além do homem ser desobediente, o homem está condenado. Todo ser humano longe de Cristo, é o que Paulo vai falar, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. O homem não convertido por natureza é filho da ira e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula não salva, ela já está condenada. João capítulo de número 3, versículo 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Fora de Cristo não há salvação. Longe de Jesus não há salvação.
Porque longe de Jesus, as pessoas estão mortas por causa do pecado, escravizado pelo mundo e pela carne e pelo diabo, e além de tudo ainda está sobre a condenação da ira de Deus. Olha que pintura desesperadora Paulo está colocando diante de todos. E como se não bastasse, o homem está condenado, Paulo ainda vai falar, o homem é imoral, desregrado e depravado. Versículo de número 3, Paulo vai falar, os homens seguem apenas os desejos da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos. Já pensou, irmão, se nós lêssemos só esses 3 versículos e fôssemos para casa? Que terror nós teríamos na nossa mente e no nosso coração? O que nós poderíamos fazer? Talvez no nosso coração surgisse a mesma dúvida que surgiu no coração de Jó. Jó lá pelo capítulo 14, versículo de número 4, ele vai falar, quem do imundo tirará o puro? E ele responde, ninguém. E como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Talvez essa fosse a dúvida que entrasse no nosso coração. Mas Paulo, com muita maestria e com a sabedoria que Deus deu para ele, parece que Paulo vai para o pessimismo mais profundo de um homem, para depois mostrar o maior otimismo das pessoas olhando para Deus. Parece que Paulo fala, eu vou mostrar para a igreja em Éfeso, de onde Deus tirou eles e de onde eles estavam caminhando, para mostrar a suprema graça de Deus. Versículo de número 4. Nós já olhamos para a obra do pecado contra nós. Mas a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 9, Paulo começa a mostrar a obra de Deus por nós. E aqui nós temos profundo alento ao nosso coração, sabendo que quem trabalhou em favor de nossa salvação foi Jesus. Versículo de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu não sei se vocês perceberam o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para os crentes o seguinte, olha, vocês eram objetos da ira de Deus, mas agora vocês são beneficiários da misericórdia de Deus. Vocês eram pessoas presas na garra da morte e do pecado, mas agora vocês estão livres, vocês ressuscitaram para uma nova vida. O que Paulo está falando aqui é que nós éramos escravos, agora nós somos livres para viver sobre a graça de Deus. Paulo estava falando, olha, vocês eram errantes na estrada da desobediência, mas agora vocês podem caminhar livremente com Deus. Sabe por quê? Porque vocês foram salvos pela graça de Deus. Aleluia. Vocês foram alcançados pela misericórdia de Deus. E Paulo vai falar que pelo menos 4 coisas acontecem na vida da igreja e na vida do cristão. Primeira coisa que Paulo vai falar, versículo de número 4 do capítulo 2. Deus nos amou. Por causa do grande amor que Deus nos amou. A gente sabe que Deus é amor. Mas Efésios capítulo de número 2, Paulo está falando que o amor se junta com a misericórdia e com a graça. E sabe o que acontece? Vem salvação. No capítulo de número 2, Paulo está mostrando que a cruz foi a maior demonstração da ira de Deus, mas também foi a maior demonstração do amor de Deus. Sabe por quê? Porque na cruz Jesus Cristo estava sendo condenado por causa dos nossos pecados, mas foi na cruz que Deus estava revelando o seu amor pela igreja, pelos santos, pelos que haveriam de herdar a salvação, por todos aqueles que se dobrassem aos joelhos, dobrassem os seus joelhos e invocassem o nome de Cristo, esses seriam salvos pelo amor de Deus. Foi por causa do seu amor. E Paulo vai falar, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. Segunda coisa que Paulo vai falar, versículo de número 5. Deus não somente nos amou, Deus também nos ressuscitou.
Deus não somente nos amou, Deus nos tirou da sepultura espiritual. E Ele nos levou para uma poderosa obra de ressurreição espiritual. Voltando de novo àquele exemplo que eu acabei de dar. Nós falamos de uma criança, de um jovem que havia morrido há um pouco mais de tempo, e de Lázaro que havia morrido há 4 dias. E que eu lembro quando eu leio os evangelhos e quando eu leio esse texto. Não importa o tempo de morte do sujeito, não importa o grau de envolvimento com as trevas do sujeito. Não importa se ele é aquele cidadão quase crente, né? Já ouviu isso? O sujeito é quase crente, né? Está fazendo tudo certinho. Mas ele está morto. Não importa se ele está fazendo tudo direitinho, se ele está próximo de reconhecer Jesus Cristo, ou se o cara é um bandido, que é digno de morte, digno de todo o açoite da sociedade. Não importa o grau de pecado que esse sujeito está, não importa o tanto de tempo de morte que esse sujeito está. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer uma obra de ressurreição espiritual em qualquer um. Em qualquer sujeito, não importa se ele, eu era de uma religião, mudei de religião, não, eu era traficante, eu era prostituta, eu era isso, não importa, Deus continua ressuscitando espiritualmente mortos de toda a categoria, não importa quanto tempo o sujeito está morto, o que importa é que o nosso Deus é poderoso para salvar vidas, aleluia. E é isso que Paulo está lembrando à igreja, olha, vocês foram ressuscitados por Deus. Ele tirou vocês da servidão do pecado, Ele tirou vocês da sepultura da morte espiritual e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. Ele deu vida à igreja. Ele deu vida a você, Ele deu vida a você, crente. Ele deu vida espiritual a você. Terceira coisa que Paulo vai nos lembrar, versículo de número 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Veja, irmãos, que privilégio nós temos. Nós éramos desobedientes, filhos da ira. E agora Deus nos colocou numa posição de exaltação. Deus nos tirou lá do monturo do pecado e falou, vem cá, você faz parte da minha família. Vem cá, você aceitou Jesus, você agora faz parte da família de Deus. Você agora está sentado acima do pecado, acima dos principados e potestades, acima de toda e qualquer autoridade, sabe por quê? Você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Coisa que Paulo vai falar, que não somente ressuscitou, não somente exaltou, mas Deus, através de Cristo, nos salvou. Versículo de número 7 até o 9. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Perceba que Paulo está falando que Jesus Cristo, e Deus fez uma obra maravilhosa na vida do crente e na vida da igreja, para que a igreja pudesse alcançar salvação. O propósito final de Deus para o ser humano é salvação. O propósito final de Deus para o crente é salvação. Tem muitas pessoas perdendo de vista o foco do que é servir a Cristo. Tem pessoas que vão para a igreja, eu fui para a igreja e me enganaram. Prometeram que eu ia ficar rico. A promessa do Evangelho para você é vida eterna, não riqueza deste mundo. E é isso que Paulo está falando, Deus nos salvou. E a pergunta que ficava na minha cabeça antes, há muito tempo atrás, é por que Deus vai salvar? Por que Deus vai salvar a igreja? Por que Deus vai salvar um pecador como eu? Paulo fala aqui nesse versículo que é para a glória de Deus. É para a glória dele. Tem um escritor cristão chamado Stott que ele diz o seguinte, olha, Deus nos salvou e ninguém vai conseguir chegar lá no céu como um pavão e ficar com o rabo aberto e falando,
eu mereço estar aqui. Eu sou o bonzão. Nós vamos ter que dobrar os nossos joelhos e falar: obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter salvo um pecador como eu. Ninguém vai conseguir chegar e falar: eu mereço estar aqui. E sabe o que vai acontecer? Deus vai mostrar pelos séculos vindouros a sua misericórdia e a sua graça através da vida de cada ser humano que foi salvo. Tem uma ilustração que eu gosto muito de lembrar, e me faz lembrar disso nesse texto, que uma vez um cidadão foi visitar uma dileta cidadã romana. E naquela época, as pessoas que tinham muitas posses gostavam de ostentar as suas joias. E aí, quando o cidadão chegou na casa dela e falou: cadê? Você não vai me mostrar as suas joias, não? Aí ela: só um minuto. Eu vou traduzir para a nossa linguagem, né? Vem cá, Zequinha. Vem cá, Joãozinho. Vem cá, Mariazinha. Aí, quem são esses? São meus filhos. Essa é a minha maior joia que eu posso mostrar para você. Versículo de número 7. Paulo está falando justamente isso, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É como se Deus pegasse a igreja e falasse: está aqui a maior joia, o maior troféu que mostra a minha graça e a minha misericórdia. Nós somos alvos desta misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. E Paulo vai continuar dizendo: olha, isso não vem de vós. Versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, isso não é de vós. Ele vai usar duas negativas para falar de uma afirmação só. Primeiro, ele vai falar: isso não vem de vós. E segundo, não pelas obras para que ninguém se glorie. Somos salvos somente pela graça de Deus. Essa é a obra de Deus por nós. Terceiro ponto, nós falamos do pecado contra nós, a obra de Deus por nós e a obra de Deus agora em nós. Versículo de número 10. Pois somos feitura dele. Eu achei tão bonito quando eu olhei essa palavra. Somos feitura dele. Sabe o que significa essa palavra feitura? Ela significa literalmente poema. Nós somos um poema que Deus está escrevendo. Nós somos uma belíssima obra de arte que Deus começou a fazer. Esse texto mostra tanta coisa para nós que somos crentes. Sabe o que ele nos ensina? No dia que você se converteu, ali era apenas o começo da obra de Deus. No dia que você aceitou Jesus, a obra não estava acabada, a obra estava apenas começando. Pois somos feitura de Deus. Sabe o que Deus está fazendo com as nossas vidas? Deus está fazendo uma nova criação. Deus está reestabelecendo um novo projeto. Um projeto de uma humanidade segundo a sua vontade. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro que nós não criamos a nós mesmos, mas foi Deus que deu vida a nós. Por isso que a salvação é uma obra dele. Ele está trabalhando no nosso coração e trabalhando em nós e através de nós, para que o nome dele seja glorificado. Somos feitura dele. Sabe qual a lição que eu posso tirar aqui, meu irmão? O último capítulo da minha vida ainda não foi escrito. O último capítulo da sua vida ainda não terminou. O último capítulo da vida do irmão que está do seu lado ainda não terminou. Se eu perguntar aqui para a igreja, quando foi que você se converteu? Foi na primeira vez que você veio para a igreja? Ou você veio várias vezes e as pessoas tiveram que ter misericórdia e paciência, e lá pelas tantas você aceitou Jesus? A maioria das pessoas foram assim. Sabe por quê? Porque Deus vai trabalhando no coração desse sujeito. E aí tem pessoas que vêm para a igreja, no outro dia saem, e aí tem pessoas que começam a criticar. Calma, irmão. Deus está trabalhando no coração dele. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus.
porque nós somos feitura dele. Tinha pessoas que olhavam para Abraão e falavam: Abraão, esse velho sonhador, acha que vai ser pai com a idade dessa. Ele não foi só pai, como foi pai de uma grande nação. Ele faz parte da galeria dos heróis da fé. Tinha pessoas que olhavam para Moisés: Moisés é louco, vai deixar as riquezas do Egito para ir para o deserto. Mas Moisés estava procurando uma pátria que os olhos não podem ver. Tem pessoas que olhavam para Pedro e olhavam para Jesus e falavam: rapaz, esse Jesus aí acho que não é muito bom não. Escolheu Pedro para fazer parte dos discípulos de Jesus. Mas Jesus estava lá lapidando a vida de Pedro. Era como se tivesse pegado um diamante bruto e falando: olha, você vai ver a joia que eu vou tirar daqui. E Pedro precisou sofrer, apanhar, precisou negar o nome de Cristo 3 vezes. E Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. E nós vemos o belíssimo exemplo de Pedro. Deus está fazendo a mesma coisa com as nossas vidas. Deus está lapidando e trabalhando nas nossas vidas. E sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? É que Deus não está fazendo apenas uma obra exclusiva na vida de cada um. Deus tem um modelo, um molde. Já viu quando você vai fazer uma obra e fala: não, eu quero fazer uma obra igual esse molde aqui. Versículo de número 10, qual é esse molde? Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe quem Deus quer que você pareça? Com Jesus Cristo. Você foi salvo pela graça de Deus para se parecer com Jesus. É isso que Deus está fazendo na vida da igreja. É isso que Deus está fazendo em nossas vidas. Trabalhando para que nós sejamos como Cristo. Por último, irmãos, para terminar, não somente Deus está trabalhando em nós, por nós, mas também Ele está trabalhando por nosso intermédio. Terminando o versículo de número 10. Pois somos feitura dele, criado em Jesus Cristo, para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe para que servem as boas obras? Serve para você ser usado por Deus para atingir pessoas. É para isso. E Deus preparou esse caminho para os crentes. Antes de tudo, é como se Deus tivesse falado: olha, eu vou salvar a humanidade, eu vou mandar Jesus para morrer numa cruz, e depois que os crentes forem salvos, depois que as pessoas aceitarem a Jesus Cristo, elas terão um caminho para trilhar. Esse caminho vai ser estreito, a porta vai ser estreita, vai ser um caminho meio difícil, mas eu vou mandar o Espírito Santo para auxiliá-los. E quanto mais eles andarem por este caminho, mais frutos eles produzirão. E mais pessoas verão esses frutos e glorificarão o meu nome. Nós estamos andando por este caminho, caminho de boas obras. E Deus fez isso para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Não para que nós fôssemos salvos pelas obras, mas fomos salvos para fazer boas obras. Tem pessoas que confundem e falam: olha, o crente está salvo e pronto, não precisa fazer mais nada. Meus irmãos, a Bíblia fala que uma árvore se conhece pelo fruto. Nós conhecemos um cidadão dos céus, não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. E é justamente isso no versículo 10 que Paulo está fazendo. E eu não sei se os irmãos conseguiram perceber o contraste. Ele começa falando que nós andávamos no caminho da desobediência, como filhos da ira. Mas agora nós andamos pelo caminho de boas obras. Nós andávamos como pessoas errantes. Mas agora nós estamos servindo um novo Senhor. Perceba que lá no começo do texto, Paulo fala: olha, essas pessoas viviam sob a influência do príncipe das potestades do ar, influência do maligno, do diabo. Mas agora essas pessoas estão servindo a Deus.
Nós, Igreja do Senhor, fomos salvos pela graça, por Deus, para trilhar este caminho de boas obras, para fazer a vontade de Deus. Não há nada que o ser humano possa fazer para merecer a salvação. É um presente que Deus oferece. Quem sabe nessa noite, você que está assistindo a gente, ou você que está aqui no culto, ouvindo a mensagem, sendo tocado pelo Espírito Santo, fala: eu quero receber este presente. Não demore, entregue a sua vida a Jesus. Não há nada de mais maravilhoso que nós possamos receber nessa vida. Eu me lembro da história de um filósofo, e vou já terminar. Dizem que um filósofo foi viajar. E aí ele chegou numa cidade estranha, não tinha como chegar onde ele queria chegar, a não ser através de um barco. E ele contratou o serviço de um barqueiro. E conforme ele estava dentro do barco, ele começou a conversar com o barqueiro que estava com remo, né? Vem cá, meu amigo, você conhece geografia? Aí o barqueiro: não, senhor, eu só tenho a 5ª série. Ele: pois você perdeu 1/4 da sua vida. Você conhece matemática? Não, eu só sei usar a matemática para contar o dinheiro que eu recebo. Pois perdeu mais 1/4 da sua vida. Você conhece gramática, português? Não, pois você perdeu outro 1/4 da sua vida. E o barqueiro, prestando atenção, não prestou atenção no caminho, um barco, bateu numa pedra e virou. E do jeito que bateu na pedra e virou, o cara não conseguiu mais virar o barco, e batendo os braços, ele virou para o filósofo e falou: rapaz, vem cá, você sabe nadar? Aí o filósofo falou: não, pois você acabou de perder a sua vida. Tem muitas pessoas se importando com teologia, se importando com coisas desta vida, com coisas que não trarão salvação para ela. Sabe como é que você pode salvar a sua vida? Sabe como é que você pode chegar a salvo na eternidade? Tendo Jesus como seu Salvador. Só isso poderá salvar as nossas vidas. Não é o meu conhecimento, não é o meu tempo de crente, não é o meu tempo de religião, mas somente Jesus Cristo que salva as nossas vidas por sua graça. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Que palavra. Quem está feliz? Quem pode dizer que vai sair daqui alimentado, abastecido? Glória a Deus. Eu pedi aqui o irmão Onésimo para louvar a Deus com o hino. E na canção desse hino, se há algum irmão que está sentindo a necessidade de se reconciliar, ou alguma pessoa que quer entregar sua vida a Jesus, decidisse em seguir ao Mestre, se render aos pés de Jesus, para servi-lo conforme ouvimos a pregação. Saia do seu lugar, vem aqui agora. Irmão Onésimo. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado
medo estava, e com amor e ternura falou-lhe ao paraíso: comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Glória a Deus. Irmãos, está aqui o irmão Cícero pedindo reconciliação. Já já nós iremos orar, pedindo a Deus que, em nome de Jesus, reconcilie o seu servo com Ele. Na verdade, espiritualmente, o procedimento será Jesus recebê-lo novamente, limpá-lo no seu sangue, renovar o seu nome no livro da vida e interceder por ele diante do Pai. O nosso irmão cantava e eu meditava. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Nem foi atrasado, nem foi adiantado. E a sua obra ficou. E é por ela, pelo sangue do Calvário, pelo sangue que purifica de todo pecado, que nós somos alcançados. E estamos hoje aqui remidos, redimidos, membros do corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus. É assim que Deus faz. É esse, ou é este o caminho que Deus estabeleceu, então não adianta querer outro. E você tem sim que se entregar a Jesus, se você ainda não fez. E nós já vamos encerrar o nosso culto. E queremos pedir a você que saia do seu lugar. Se você ainda não é um crente que fez a sua decisão em servir a Deus, ser um crente na pessoa bendita do Senhor Jesus, saia do seu lugar, vem aqui agora à frente, se renda aos pés do Senhor. Tem alguém para aceitar Jesus? Amém. Muito bem. Queridos, nós agora vamos encerrar, mas antes eu quero aqui apresentar nosso irmão Marconi. Ele, esposo da nossa irmã Keila, que é uma das coordenadoras do Departamento de Senhoras. Irmão Marconi foi eleito vereador dessa cidade. E é, digamos, parente da minha esposa, não é? São primos, não é isso? Glória a Deus. E é um rapaz que a gente conhece, não é de hoje, crente, ele é a esposa. E eu gostaria de pedir, irmão Mateus e irmã Keila, vem aqui. Marconi, desculpe. Oh, meu Deus. Isso. Pode ficar, irmão, isso mesmo, vocês podem ficar aqui. Fica aqui. Vem. Fica aqui. Glória a Deus, vamos já orar. Amém? Porque nós, irmão Marconi e irmã Keila, queridos, nós vamos orar por esse casal, em especial pelo irmão Marconi, porque ele vai enfrentar uma luta muito grande. Nós sabemos muito bem, Deus abençoe, filho. Nós sabemos muito bem o que é estar ali no meio daquela situação. João Moita, o presídio João Moita sabe o que eu estou dizendo, porque passou na pele ali,
E o irmão Marconi, ele tem, né, já algum conhecimento, mas eu sinto que é nosso dever e nossa obrigação orar pelo irmão, para que Deus abençoe e o guie, e dê a sua direção a ele ali. Ou a igreja acha que ele não vai precisar da direção de Deus? Vai ou não vai? Com certeza, né? E nós vamos orar, irmão Mateus, para Deus lhe abençoar, filho ali, irmão Marconi. Desculpe. Vamos orar também pela mãe dele, a irmã Chiquinha, pouca gente sabe. A irmã Keila me disse hoje que ela teve uma melhora, né? Uma leve melhora. A irmã Chiquinha já é uma anciã, farta de dias, mas, claro, ninguém quer perder um ente querido, não é isso? Então vamos também, a irmã Jaci, viu? A irmã Jaci também está precisando de muita oração. Me alegrando em ver a irmã Raimundinha ali, estive visitando antes de começar aquela sessão, né? E Deus está abençoando. Então, meus filhos, se ajoelhem, nós vamos orar pelo irmão Cícero, se reconciliando, viu, irmão Cícero? Irmão Francisco, a gente disse isso, é coisa de velho mesmo, estou ficando velho, moco, trocando as coisas, mas é isso mesmo, quando Deus não quiser mais, me leve, não quiser mais falando, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir ao nosso copastor, o presbítero João Moita, que faça essa oração, que ore pelo irmão Marconi, ore pelo irmão Francisco, que está se reconciliando, não é? Pela irmã Chiquinha, pela irmã Jaci, por todos. Temos uma semana pela frente, não é, irmãos? Pedindo a bênção e a graça de Deus. Irmão João, você pode orar e em seguida impetrar a bênção apostólica. Encerrando o culto, impetrar a bênção apostólica. Vamos orar. Eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus, Senhor, queremos manifestar a Ti a nossa gratidão por este culto nesta noite, Senhor, pela palavra que ouvimos da Tua parte. Eterno Senhor, aqui está, Senhor, diante do Teu altar, o irmão Francisco, pedindo reconciliação. Senhor, Tu conheces, ó Pai eterno, portanto, sê com ele, ó Pai, restaure a sua condição diante de Ti, Senhor, para que, ó Eterno, ele possa gozar da comunhão contigo e da comunhão com a Tua igreja. Deus Santo, sê com ele e abençoe, retire toda dificuldade e aplane no caminho para o qual ele tem que andar. Meu Deus Santo, Pai da glória, aqui está este casal, irmão Marconi, irmã Keila. Senhor, ó Pai eterno, queremos te pedir, Senhor, por ele, pelo irmão Marconi, que, ó Pai da glória, irá assumir o mandato de vereador ali naquela casa legislativa. Senhor, Tu sabes as dificuldades que ali se enfrentam, Senhor. Portanto, ser com ele, dando da Tua graça, dando sabedoria, Senhor, dando instrução dos céus, para que ele possa ali desempenhar, Senhor, o mandato segundo a Tua vontade e o Teu querer. A irmã Keila, a Tua serva, Senhor, ó Pai eterno, que, ó Deus Santo, estará ao lado do Teu céu, ser, portanto, com ela, Senhor, para que possa também entender e suportar, Senhor, as inúmeras dificuldades, Senhor, que são colocadas em uma casa, em um casal, em uma família, por conta, Senhor, daquele trabalho ali. Pai da glória, Senhor eterno, Deus bendito, queremos te pedir também pela irmã Chiquinha, a Tua serva, que, ó Eterno, está enferma, mas Tu és o Deus que tudo pode, Senhor, ter, portanto, com ela em tudo. Senhor, também olha para a irmã Jaci, aquela anciã, que também, Senhor, está carecendo, Senhor, ó Pai Eterno, de que Tu, ó Senhor Eterno, a toque e abençoe, curando das enfermidades, sustentando e dando da Tua graça. Senhor, a Tua igreja, o Teu povo que aqui presente está, Senhor, abençoa, Senhor, despede-nos em paz para os nossos lares e nos abençoa na semana que se inicia, para que possamos ter de Ti a direção e a Tua santa proteção. Deus bendito, Senhor da glória, nosso pastor, que tem as suas tarefas a realizar nesta semana, ser com ele e o abençoe em tudo. Senhor, ó Pai bendito, a Ti tudo pedimos, Senhor, e a Ti tudo agradecemos no santo nome de Jesus. Queridos, antes da bênção apostólica, eu quero pedir perdão aqui, eu desculpo, meu esquecimento, mas o nosso irmão Enzo, cadê o Enzo? Um jovem lá atrás, é o nosso cooperador aqui do som, e a irmã Nicole, que é cantora, são filhas, filho e filha, eles são filhos, esse casal, né? Irmão Marconi e irmã Keila. Então, estendemos também a bênção ao
irmão Enzo, a irmã Nicole. Eu sempre converso com o irmão Enzo aqui. É um cooperador, um rapazinho tão novo, mas tão cheio de responsabilidade e graça de Deus. Vocês estão de parabéns, meu filho. Irmão João. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, e quem tem fé, diga amém. Cumprimente o seu irmão com a parte do Senhor, acende para ele e diga assim: ô culto abençoado.